ato é mestre da vista, porque mestre entrou na hora de falar do limite, e o que ele fez, ele descobriu a auto-instrução, a habilidade. Ele pegou a clínica do autista e cumpriu o plano da vista de exterminar esse sistema de sentimental. Ele cobrou do seu tempo memorial que a medicina tem, no mundo real, a gente fala que eles estão com um caminho complicado. Eu sei que a pessoa inteligente nesse aspecto não, eu não sou inteligente, eu não sei se é só brasileiro de neurologia, que é aquele cientista que fez aqui. É realmente todas as pessoas de educação, saúde e que trabalham para estudo de criança. E uma das coisas urgentes que a gente está precisando fazer são diretrizes básicas, mínimas, comuns, para que tenha parâmetros, senão você vai atender interesses de todo mundo, não das crianças, das pessoas com autismo, tudo isso a gente familiar. Boa noite. Meu nome é Ana Paula. Eu queria pegar um pouco da sua pergunta, um pouco da sua, e eu fazer um comentário sobre o filme. Na hora que o casal, né, eles estão andando na frente, então os pais atrás e a outra mãe atrás, e passa um casal olhando, e ele faz um comentário, quer tirar uma foto, né, se quer fazer alguma coisa. E eu vi uma peça, um ano atrás, chamado O Irmão, não sei se vocês viram, que é sobre um rapaz que tem um espectro autista. E durante a peça, muitos momentos as pessoas ficam rindo, né? Porque ele tem um estereótipo, né? Ele tem uns toques, algumas manias e fala algumas coisas que as pessoas ficam rindo. No próprio filme, esse filme tem alguns pedaços que as pessoas riem, né? Acham engraçado. Falta mais o quê? Conhecimento de que isso não é, né? De que isso não é uma coisa engraçada, que isso é uma coisa, né, que tem que ser respeitada, que ele é diferente, ele tem que ser respeitado pelo que ele é. Falta o quê? Mais conhecimento para as pessoas, falta mais filmes, teatros, falta mais falar sobre isso. Mas falta humanidade. Empatia, né? Empatia. Hoje a Margarete Dalton tem um artigo no Globo muito interessante que fala assim, o humano não pode ser um conceito abstrato. Humano é humano. Né? Então as pessoas não entendem e se perdem e reagem com esse estranhamento. E aí, quando a gente fala de capacitismo, a gente está falando de homofobia, a gente está falando de feminicídio, a gente está falando assim, então eu vou matar, eliminar, excluir, submeter e tirar da minha frente aquilo que não é normal, produtivo, lindo, maravilhoso, padrão que eu conheço. Né? E vou ir fazer piadinha. Né? A gente quer que as crianças achem aquilo normal se os adultos não acham normal, né? Acho que é o que o Luiz está falando, né? A sociedade vê isso como que uma coisa engraçada, como uma coisa diferente. Então, como é que a gente quer que as crianças respeitem a criança que é neurodivergência se os pais, né, não quero que ela fique andando com ele porque vão achar que também vai ser esquisito, então não leva para sua casa. Então, assim, é triste. Mas assim, a sociedade hoje está desse jeito e o filme mostra isso também, né? Olha, tem uma coisa, tem uma entrevista da diretora, da Anne-Sophie, que ela fala que em ela se irritava um pouco quando ela chegava, enfim, falando com alguém sobre o filme, e contando a história do filme, né, não a sinopse só, né, mas contando a forma inteira, né, o argumento.
quando ela chegava ao final e falava que, e o filme termina com o casal tendo o bebê nascendo. E ela ficava irritada quando algumas pessoas falavam, mas a criança que nasceu, ela também é especial. Ela não entendeu nada, né? Tipo, obviamente, né? Eu, tipo, não interessa se a criança é especial ou não, né? No filme é sobre exatamente, né, você não olhar para as pessoas pensando no fato de o que ela é ou isso não deveria ser uma questão, né? E ela falava, quando eu contava isso, me dava raiva, né? Quando as pessoas falavam, né, perguntavam se, mas o bebê não tem uma ideia especial. Não entendeu nada, né? Não conseguiu dar conta, né, de que vai ser bom o dia que isso não for uma questão, né? Nasceu uma criança, ok, né? E ela falava, né, quando ela começou a pensar no roteiro do filme, ela ficava, uma das coisas que aí deixava um pouco angustiada era o fato de que quando ele ia entrevistar ou pesquisar sobre pessoas em emergência, era, não, porque eles têm, como é que é a vida afetiva, a vida sexual deles. Eles não têm vida afetiva, eles se relacionam, eles trepam, eles têm namoradas, como a gente, né? A ideia de você criar uma especificidade que é a questão, né? Então, talvez a gente chegue num mundo bacana quando isso não for uma questão, né? Quando isso for simplesmente, enfim, eles tiveram um filho, né? Ok, o fato de que não deveria ser uma questão a gente perguntar, mas ele tem o quê? Como ela falava, né? Eu nunca perguntei, nunca quis saber qual era o transtorno do Charlie. A agente dele, que tem uma agência que é bem bacana, e que ela fala que 30% dos atores que ela agencia, é porque o Joel, ele é um ator, né? Assim, quando ela pensou em fazer o filme, ela falou, eu quero falar sobre esse assunto, né? Mas eu gostaria que fosse alguém com uma neurodivergência para trazer um pouco, assim, da sua própria experiência na carne dessas questões. Mas para mim a ideia é que seja um ator, né? O Joel, ele é um ator, ele é formado, ele foi fazer o teste, né? A Julie, que é a menina que é docíssima, que faz a Oceane, ela não é atriz formada, ele encontrou ela numa oficina dessa ESAT, que é esse estabelecimento de trabalho, né? Ele encontrou ela numa oficina dessa e ela também fez um teste e ela passou no teste, né? Então, são dois atores, né? O fato de que eles são neurodivergentes não deveria ser uma questão de, não, interpretando porque ele não é isso. É um ator que, enfim, ele comenta, né? Ele foi indicado ao César de melhor, em 2004, de melhor ator revelação, né? E estava extremamente feliz e eu estou ansiando pelo jantar das celebridades. Eu, como de qualquer pessoa, eu quero sentar durante a celebridade, né? Eu não sei porquê, por ser divergente, eu desejo mesmo, né? Então, assim, a ideia é exatamente, né? Isso não deveria ser uma questão, né? Então, acho que a questão que você trouxe é bem importante por conta disso. Mais alguma pergunta? Eu quero falar uma coisa. Boa noite, gente. Eu não tenho uma pergunta. Primeiro, eu queria agradecer vocês dois. Mas eu ouvi em algum momento aqui que alguém dizendo que seria muito bom que pessoas, mães de crianças, adolescentes, jovens, enfim, de pessoas que têm algum espectro neurodivergente e as próprias pessoas, né, pudessem ver esse filme. Então, queria dizer para vocês que o filme vai estrear na próxima quinta-feira, vai estar em cartaz aqui no Rio, em São Paulo e em diversas outras capitais do Brasil. E que, se vocês conhecerem instituições, grupos,
pessoas interessadas podem entrar em contato com a gente. Eventualmente não poderão pagar os ingressos para entrar, mas não faz mal a gente, quando a gente coloca um filme desse para ser exibido no Brasil, a gente está falando de algumas coisas que o Estação acredita. O Estação é uma empresa que tem um olhar muito feminino sobre as coisas, tem muitas mulheres lá. E mães, né? A gente já tem 40 anos. E o segundo é que a gente gosta de gente diferente. De gente divergente também. Então, só quero deixar aberta essa possibilidade, mesmo que seja em São Paulo, doutor Ricardo, Flávia, João, né? João, se vocês quiserem, entrem em contato com a gente e a gente arranja essas sessões, abre franqueia a entrada no cinema para as pessoas que quiserem assistir, tá? Porque é importante, a gente quer que todo mundo assista, porque é um filme super bacana, né? É uma ótima história, os personagens são muito bem engendrados, tem muita riqueza, né? Quando a gente discute, ele teria falado isso ou não teria falado. Sim, na vida real também isso poderia ter acontecido. Um jovem ensina muita coisa para os seus pais, né? É isso, o filme não é de forma nenhuma maniqueísta, nem simplificador das questões, também não tem todas as respostas. Ele coloca uma situação que tem a ver com ser mãe de um jovem neurodivergente, mas também que tem a ver com ser mãe, simplesmente, ser mãe sozinha, ser um jovem que quer ter filhos, que quer liberdade, autonomia, enfim. Tomara que mais pessoas se interessem por ver esse filme. Era isso que eu queria dizer. Se vocês tiverem alguma dica pra gente, para que a gente possa levar esse filme para mais pessoas, a gente está super aberto e agradece. Tá? Obrigada. Eu agradeço.